dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, né, ao teto, né, da casa, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe uma visão. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas suas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele e dizia: Levanta-te, Pedro, mata esses animais e come. Como eu falei, é um trecho, né, bastante distorcido. E ele foi uma sugestão para ser lido junto com essa paraxá de hoje, porque nessa paraxá se encontram as leis de Kashrut, né? Em Levítico 11, o ano passado, o Pedro trouxe um estudo, né, abordando também essas questões sobre a Kashrut. Então, Levítico 11, que está dentro dessa paraxá, então os irmãos da Shear associaram então esse trecho a essa paraxá. Para mim, ainda tem sentido, né? Esse lugar em que Pedro se encontra, aqui quando ele tem essa visão, a casa de Simão, o curtidor, né, se encontra na cidade de Jafa, e nós estivemos lá, né, em 2014, eu, Roxa, Estela, a irmã Regina. Essa casa ainda existe, né, a casa ainda está lá, claro, não pode entrar porque é uma estrutura precária, muito antiga, mas a gente esteve na porta dessa casa, tem lá escrito que é a casa do Shimon, o curtidor, onde o Pedro teve essa visão. Então, só uma experiência que a gente teve assim, interessante de estar lá, na cidade de Jafa, que é do lado de Tel Aviv, né? Ela anexa a Tel Aviv. E nós sabemos já, né? É muito conhecido esse trecho aí fora. Então, as pessoas entendem dessa forma. Olha só, então Deus estava dizendo para Pedro que não precisa mais guardar alimentos kasher, eu posso comer carne de porco, eu posso fazer tudo, porque olha lá, Deus estava dando uma visão para Pedro que agora ele estava purificando tudo. Né? Isso que muitas pessoas entendem desse trecho. Mas nós já sabemos muito bem, né, que não tem absolutamente nada a ver com isso. E o próprio contexto do texto nos deixa isso muito claro. Isso aqui não era sobre kashrut. Absolutamente não. O próprio Pedro fala aqui, de modo nenhum, Senhor, né? Quando ele ouve a voz falar para ele, mata e come, ele fala, não, eu nunca comi animais impuros. Ou seja, mais um ponto, mesmo depois de já crer em Yeshua, Pedro estava mantendo a kashrut. Porque ele fala, eu nunca comi animais impuros. E ele já cria em Yeshua ali há muito tempo, né? Então, mais um ponto aí. Então não é sobre kashrut, e o próprio texto nos diz, já começa falando, Atos 10, sobre o centurião Cornélio, o romano, não o centurião romano, não judeu, um prosélito, mas ele era não judeu, e que tinha um coração puro, e que buscava o eterno de verdadeiramente. E aquilo, claro, era uma preparação para que Pedro e os outros apóstolos entendessem que o que Pedro conclui lá no versículo 34, né? Ele fala, olha, 35, verdadeiramente Deus não está fazendo acepção de pessoas, não importa de que povo elas venham. Né? O Pedro conclui isso. Então, o texto deixa muito claro que não tem nada a ver com kashrut isso aqui. Era uma visão simbólica, uma simbologia, representando que os não-judeus deveriam ser aceitos também como seus irmãos, a partir dali, né? Para que eles entendessem isso. Pensem, eles estavam num contexto onde eles eram só judeus. O Messias, Yeshua, tinha vindo como judeu. Eles não entendiam ainda que aquilo poderia ser estendido para as demais nações. Aquilo era o início desse entendimento, né? Para eles ainda aquilo era algo nebuloso. Então Pedro entende ali a mensagem, né? Que era essa. Para mim, isso aqui é algo que deixa muito claro que o que Pedro fala no versículo 35, vou ler aqui de propósito, pelo contrário, em qualquer povo, em qualquer nação, aquele que teme a Deus e faz o que é justo lhe é aceitável. Isso é o que o Pedro conclui, né? Para mim, isso aqui é o sinal mais claro de que não tem todos se tornarem judeus. Se a palavra está dizendo aqui que as pessoas de todos os povos são aceitáveis diante do Eterno, desde que tenham o seu coração voltado para Ele, né? Como o centurião Cornélio tinha, você não tem que se tornar judeu para se achegar ao Eterno. Então existem muitas distorções por aí fora também relacionadas a isso. Não, você tem que virar judeu para ser
salvo para ser parte do povo? Não. Não. Está escrito aqui. Ah, mas as cartas de Paulo não sei o que, as distorcem. Mas isso aqui não é carta de Paulo. Mesmo que você leve isso para esse lado, isso aqui não é carta de Paulo, isso aqui é um livro de Atos. Né? Tá relatando o episódio que está acontecendo aqui. Então, você não precisa se tornar judeu, você que está assistindo aí, mas não precisa se tornar judeu para ser aceito. Se você sabe que você... eu sei que eu não tenho descendência judaica, já procurei, já pesquisei, minha família não tem descendência judaica. Você não precisa se tornar judeu. Continue no seu chamado, na sua identidade. E isso é lindo. O Eterno, ele quer essa diversidade. Se todo mundo fosse igual, que graça teria, né? Essa diversidade é importante e é bonita. E eu creio que o Eterno, ele quer isso. E essa conclusão de Pedro aqui, ela enfatiza isso. Não importa de que nação a pessoa seja, desde que ela tenha o seu coração íntegro e voltado a buscar o Eterno, ela vai ser aceita. E isto é aceitável. Amém? Então, somos todos um. Todos que cremos em Yeshua, judeus e não judeus, somos todos um nele. E cada um na sua identidade, no seu chamado. Amém?